A primeira cena da série Superman, Lois, é realmente linda. Clark relata que suas memórias mais vívidas são dos dias que marcaram sua vida. Ele recorda sentir pela primeira vez o sol amarelo da Terra e o carinho de Martha e Jonathan Kent. Seus primeiros dias em Metrópolis como Superman e, acima de tudo, o dia em que conheceu a mulher que mudaria sua vida, Lois Lane. Até aqui, é uma história clássica e familiar do Superman. Porém, a história tomou um rumo inesperado. Nos primeiros 10 minutos da série, Superman se apaixona por Lois, revela seu segredo a ela, eles se casam e têm gêmeos, Jonathan e Jordan. Isso já nos mostra uma abordagem completamente diferente, porque aqui foi permitido que o Superman crescesse, um luxo que muitas vezes os super-heróis não têm, já que muitos parecem viver em um eterno presente onde sua vida só apresenta uma ilusão de mudança. Aqui vemos um homem de aço que sabe como ser o Superman, mas que precisa aprender a ser pai. Um conceito que humaniza muito o personagem, já que além dos poderes e das aventuras, podemos nos identificar com essa luta e esse desejo que ele tem de se conectar emocionalmente com seus filhos, ao mesmo tempo em que lida com as responsabilidades de ser um super-homem. E se você é pai ou mãe, será que nunca se sentiu assim? Acho que essa série nos apresentou o Superman mais humano da história do personagem, um lembrete de que nossas lutas do dia a dia são batalhas tão importantes quanto qualquer outra. Mas há mais coisas que humanizam o Superman além de seus filhos, e é sobre isso que falaremos neste vídeo. Felizmente não estou sozinho. Para dar minha opinião e falar a fundo sobre essa série, conversei com meu bom amigo Armando Machuca do canal Peruvian, Fanboy, outro grande fã do Superman, com quem sempre converso sobre nosso herói favorito. O vídeo de hoje será um híbrido entre vídeo, ensaio e resenha, algo raro no canal. Diga se gostou do formato no final. Eu sou o GO, o Monitor Geek. Hoje estamos estreando um novo cenário de gravação e vamos levar Superman Lois muito, mas muito a sério. A primeira temporada de Superman Lois inicia com a vida de Clark prestes a mudar drasticamente. No começo, ele sente que sua relação com seus filhos, especialmente com Jordan, diagnosticado há 1 ano com transtorno de ansiedade social, era distante. Clark queria estar mais presente, mas seu trabalho como repórter e como Superman o impedia de fazer isso tanto quanto gostaria. Logo depois, ele é demitido do jornal Planeta Diário e descobre que sua mãe, Martha Kent, faleceu. Todos nós podemos nos identificar com aqueles momentos em que parece que tudo dá errado. Mas Clark, do jeito que ele é, decide encarar isso como uma oportunidade. Ele foi muito feliz crescendo em Smallville, próximo dos pais e cercado por uma comunidade que parecia uma família estendida para ele. Por isso, ele decide junto com Lois que eles vão se mudar para Smallville para viver juntos na fazenda Kent, onde ele pretende se reconectar com seus filhos. O mundo talvez precise do Superman, mas Clark sentia que ele e sua família precisavam de Smallville. Essa é a premissa central da série, ocorrendo nos minutos iniciais. Apesar de tudo isso soar bonito e interessante, muitas pessoas, inclusive eu, tinham certas dúvidas sobre esse projeto. Isso porque vários desses personagens, pelo menos inicialmente, pertenciam ao Arrowverso, o universo interconectado de séries da CW que começou com Arrow em 2012. Eu era muito fã do Arrowverso e assistia todos os episódios de cada série. Aparentemente, eu me odiava. Porém, é necessário reconhecer que nem todas as temporadas das séries eram de qualidade. Na verdade, acho que em muitos casos a qualidade foi caindo, e isso ficou ainda mais claro após a crise nas Infinitas Terras. Olha, eu devo dizer que sou daqueles que valorizam o Arrowverso, mas se acabou, eu acho que foi um final bonito. As crises, considerando o orçamento de televisão, foram até bem feitas, mas os finais de cada série foram terríveis, um pior que o outro. Então isso me dava a sensação de, por que só essas séries funcionam? 3 temporadas e na 4ª começa a cair e depois já é qualquer desgraça. Então quando começou Superman e Lois eu comecei um pouco desanimado. É importante ressaltar que Superman e Lois não se passava no Arrowverso. A série se passa em um mundo isolado, onde só existem os super-heróis mostrados nela. Mas como muitos desses personagens começaram no Arrowverso, por isso os associávamos, pelo menos em essência. Mas após alguns episódios, percebia-se que era algo totalmente diferente do Arrowverso, o que foi benéfico para a série. O código do Roberto. Era um tipo de corte, um tipo de tom audiovisual, de tom desde a cor até o ritmo do episódio. Isso era outra coisa, ou seja, do outro lado, né, o tema principal era o tema heróico, né, funcionando bem em certos casos. Esse era o núcleo familiar que vivia nesse contexto. Havia um olhar interessante, uma reviravolta. Não era como o outro, era mais de dentro para fora. Nesse sentido, acho que o universo Marvel poderia aprender muito com Superman. Lois,
O Rubyverso, que teve início com a série Arrow, expandiu-se para incluir diversos super-heróis e enredos. Inicialmente, isso foi maravilhoso. Porém, a trama e os personagens se expandiram de tal forma que se tornou opressivo para alguns espectadores. E após o ápice aparentemente insuperável da crise nas Terras Infinitas, muitos de nós ficamos com a sensação de que não havia nada além disso e paramos de assistir às séries. Além disso, a qualidade já estava caindo. É aqui que entra Super-Homem, Lois. Porque, em vez de colocar mais super-heróis em uma única história, eles se concentraram em contar uma trama mais íntima, que se sustentasse por si só, com seus personagens para poder se destacar. Gostei muito das várias mudanças interessantes no lore do Super-Homem que eles introduziram. A maior delas, sem dúvida, foram os gêmeos Jordan e Jonathan. Anteriormente já tínhamos visto o Super-Homem no papel de pai de família, um que pessoalmente, mas não posso ser objetivo aqui. Sinto que combina muito bem com o personagem, mas vê-lo com gêmeos certamente é algo novo. Do mesmo modo, atribuir personalidades distintas a eles contribuiu para a trama. Cada um tinha seus próprios problemas. Embora no começo eu tivesse um pouco de medo dessa dinâmica dos gêmeos. Veja só, o que eu tinha medo era que a dinâmica entre os irmãos fosse assim. Você lembra da história em quadrinhos Superman Batman Gerações? Claro, eu adoro, é uma das minhas favoritas. Nessa história em quadrinhos, o Superman tem um filho, Jonathan, e uma filha, Kara. Porém, Jonathan foi exposto à Kryptonita adorada por Lex Luthor ainda no ventre materno. Por isso, ele nunca desenvolveu seus poderes como a Kara. Isso fez com que Jonathan crescesse cheio de ressentimento em relação à sua família e, eventualmente, se tornasse um vilão capaz de matar o próprio irmão. É uma ótima história em quadrinhos, tem uma narração completa dela que deixarei por aqui, porém particularmente não queria ver essa dinâmica do filho bom contra o filho mau. Justamente o que eu não queria era que repetissem essa dinâmica de o filho do Superman que se torna mau e o filho que ganha os poderes. Que se ele é o bom, então é o mal contra o bom. E tivesse essa rivalidade, irmãos, mas depois vi que, até tinha rivalidade, mas não era feia, dava pra ver que eles se gostam muito. O relacionamento é muito bom, como está descrito. Eu também achei fascinante o tema de, ter deixado um dos filhos ansioso e no geral isso também foi algo que me cativou novamente. Eu sofri com ansiedade a vida toda, então de repente eu também. Me envolvi por aí. E também gostei que fossem bons irmãos. Aqui começamos a ver de forma mais nítida a humanidade desse Superman. Como um homem de aço experiente, ele parece ter claras suas responsabilidades e limites. Superman é um herói que se preocupa com o mundo inteiro, mesmo que isso cause problemas com seu sogro, o General Lane, que já tentou recrutá-lo oficialmente para as Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Porém, ele possui muitas incertezas em relação à sua família. É interessante ver que Superman é esse personagem que sempre sabe o que é certo quando se trata do mundo. Qual o limite de envolvimento na política de outros países quando se trata de relações internacionais? Esse Superman tinha um código bem definido, sabendo quando ajudar os Estados Unidos da América e quando dizer não para seu sogro. Não me sinto confortável com isso, sabe? Eu gostava disso. Mas quando era com a família dele, ele tinha muitas dúvidas e isso eu gostei, porque isso torna o personagem muito humano. É sim, sou muito bom no meu trabalho, mas quando é com a minha família e com meu filho, bem, eu não sei o que fazer. E o bonito era que ele não soubesse, que fosse falar com o filho e o filho dissesse, você tem que ser melhor do que eu. Ele estava no mundo dele, sabe, como qualquer adolescente no seu próprio universo. Como você entra no universo de um adolescente? É muito difícil se não houve um trabalho ali, um trabalho de conexão, de empatia. Se você não compartilha coisas em comum, como você entra ali? E depois, eu juro às vezes, mesmo que você tenha trabalhado e tenha coisas em comum, não é suficiente. De qualquer forma, eles estão numa idade em que querem o próprio espaço e querem buscar também a própria individualidade deles. Então eu achei bonito saber que nem o Super-Homem consegue entrar completamente na mente de um adolescente. Quando você é pai, chega um momento em que precisa aceitar que na verdade você não sabe exatamente o que está fazendo. Por isso, pessoalmente, também me identifiquei muito com esse lado do Clark. A série também mostrou a humanidade do Superman em elementos visuais, como o aumento de fios brancos no cabelo e na barba a cada temporada. O que se afasta de uma abordagem clássica, mas representa bem a passagem do tempo dessa versão do personagem. Outro dos meus pontos favoritos da série definitivamente é Lois Lane, mas Lois Lane tem um papel muito importante. Ela não é como a donzela em perigo, e sim, é uma personagem muito importante. Na verdade, até mesmo Lex Luthor parece ser mais antagonista de Lois Lane do que do Superman nessa série.
nessa série em particular, sim. E acho que você acertou. O Superman não existe sem a Lois, né? Essa dupla é um pilar da construção das aventuras e do personagem e de muitas das melhores aventuras também, né? Adorei essa Lois, achei que estava muito bem escrita e interpretada, né? A escolha do elenco, essa moça era perfeita. Sim, eu também sinto que, provavelmente acho que ela é a minha Lois favorita de todas. A história das interpretações com a de minhas aventuras com o Superman, essa também eu gosto muito. Mas pra mim, eu adoro o Tony, minhas aventuras com o Superman, né? Eu adoro que seja tão fresca e tão jovem. Lois era muito mais que uma donzela em apuros. Ela era um motor na trama que realmente ajudava o Superman a superar os problemas que os vilões jogavam contra ele. Sinceramente, já era hora de termos outra Lois Lane tão relevante. Quer dizer, viemos depois de um monte de Lois. Um pouquinho sem graça, né? Sem sal. Olha, nas férias agora eu voltei a assistir Superman, a série animada, e eu gosto muito dos comentários da Lois Lane, mas, acho que os comentários dela são muito certeiros, mas a Lois Lane do Superman da série animada, sinto que sempre acabam diminuindo ela um pouco, como se não brilhasse tanto. Na verdade, acho que até o Emily Hamilton brilha mais do que ela. Da mesma forma, adoro a atriz Amy Adams. A comunidade sabe que eu gosto muito de O Homem de Aço, mas uma das coisas que eu realmente não gosto em O Homem de Aço é a Amy Adams, como Lois Lane. Sempre senti que faltou nela um pouco de fogo, um pouco de personalidade, paixão, não sei o que é, mas... Também essa história não foi escrita em torno da dupla ou do relacionamento, estava ao autodescobrimento do Superman. E então você precisava que ela caísse de uma nave espacial o tempo todo para que ele a salvasse? Aqui ocorre o oposto. Como mencionei, o Lex Luthor desta série parece mais um antagonista da Lois Lane do que do próprio Superman. É como se o Superman e seus filhos fossem mais um obstáculo, que se interpõe entre ele e a pessoa que ele realmente odeia, aquela que o colocou na prisão. Nesse sentido, a série teve alguns ótimos vilões, como o Lex, que apesar de ser uma versão menos refinada e menos científica do que suas contrapartes dos quadrinhos, ainda assim parecia uma ameaça real. Ele era extremamente astuto, manipulador e calculista. Na verdade, em várias ocasiões ele desestabiliza a família do Superman, fazendo-os duvidar de seus próprios valores. Doomsday, por outro lado, é a ameaça física da última temporada e visualmente é muito parecido com os quadrinhos, mas eu não sei. Nesse ponto, eu achei ele muito manipulável e volúvel em suas motivações, tal Ro, o meio-irmão do Superman. Por outro lado, achei que ele foi uma ótima adição à série, pois além de apresentar uma ameaça física, nos faz refletir sobre o que teria acontecido com o Superman se sua criação tivesse sido menos amorosa. Além disso, a aparição dele reforça o conceito da família como motor da série. Bruno Mannheim também foi um ótimo antagonista na terceira temporada. Mas a subtrama de Ali Alston e do Mundo Bizarro são partes que não se encaixaram bem na história. Então é hora de falar sobre o que não gostamos tanto. Na verdade, a temporada que menos gostei foi a do Mundo Bizarro. Acho que isso também se deve ao fato de o roteiro ser um pouco fraco, mas também a uma questão de produção televisiva. Porque se você vai fazer o bizarro, eu espero sim o mundo quadrado, né? Mas todos já bizarros eu deixo, entendeu? Já todos bizarros, não só uma coisa igual, mas com a cor virada para o vermelho. Pra mim, o que me deixava desesperado nessa série era que, como toda série da CW, ela pedia aos gritos. Ou seja, quase que por formato tinha que ter todo um drama adolescente e social em volta da trama. Isso ficou evidente nas situações vividas por Jonathan e Jordan com seus relacionamentos problemáticos. Para mim, nunca me importei com os personagens ao redor deles. Sentia mais como algo que atrapalhava do que ajudava. Havia momentos frustrantes em que Lois Lane e Lex Luthor se envolviam em um grande debate ao vivo sobre quem estava certo a respeito do Superman. Mas temos que interromper a cena porque Jonathan terminou com a namorada, quer ir atrás dela? Juro que nem lembro o nome da namorada, mas tem uma pior. Estamos na última temporada. Clark recebe o coração do sogro para voltar à vida e retorna para a família, vestido como se fosse para o escritório em uma cena breve e sem muita emoção. O restante do episódio focou no casamento do ex da ex do Clark, algo bem típico do Warner Channel. Apesar disso, a série teve momentos incríveis. Gostei muito de como Clark decidiu revelar seu segredo para o mundo, motivado pelo fato de que várias pessoas em Smallville já sabiam e mesmo assim escolheram protegê-lo. A comunidade de Smallville reconhece Clark e sua família como membros essenciais, demonstrando seu apoio a eles.
Mesmo quando Lex Luthor tenta comprar suas terras oferecendo grandes quantias, essa abordagem se afasta da versão clássica do Superman, onde sua identidade secreta é sempre mantida intacta. Mas captura a essência de momentos em que as pessoas protegem o Superman em sua vulnerabilidade, por confiarem profundamente nele. Uma confiança que o Superman nunca toma como garantida, pois sabe que devido ao seu imenso poder precisa provar sua confiabilidade ao mundo. Diariamente, e isso me agradou muito, pois se trata de um Superman muito consciente do símbolo social e político que representa. Todos esses elementos fazem muito mais sentido na última temporada. Aliás, deixei no meu Instagram uma infografia com recomendações de quadrinhos para começar a ler Superman. E se você quiser ver a conversa completa que tive com Armando e outras entrevistas que já realizei, elas estão disponíveis na seção de membros. Vamos continuar então. Na última temporada, Doomsday vence o Superman e destrói seu coração. Samuel Lane injeta uma substância especial em si mesmo, morre e doa seu coração para Clark, para que ele possa voltar à vida. Porém, um coração humano difere de um kryptoniano. Depois do transplante cardíaco, Superman volta mais fraco e descobre que seus poderes e força diminuirão com o tempo. No começo isso é um grande choque para ele, mas depois ele aceita o fato de que, como todos nós, ele vai envelhecer. Por isso, ele começa a pensar em seu legado e em resolver os problemas mais complexos do mundo, inspirando as pessoas a serem solidárias e guiando pelo exemplo. Com o tempo, seus filhos se casam e têm seus próprios filhos. E vemos Clark feliz por poder viver ao lado de Lois Lane, aquela mulher que o encheria de novos começos. Ambos passariam a vida juntos, até que o câncer de Lois retorna e Clark precisa aprender a viver alguns anos sem ela. Junto com um novo animal de estimação chamado Krypto, seu coração também para, mas sua história não termina aqui. Ao despertar, Superman se reencontra com familiares, amigos de longa data e um antigo rival a quem ele perdoa. O Homem de Aço, em vida, havia conseguido mudar o curso de imensos rios, mas nesses momentos contemplou o quão afortunado foi por ter podido experimentar aquela humanidade que sempre defendeu. No final, Lois Lane o espera para voarem juntos novamente, usando o vestido vermelho que pensou que não usaria mais. Depois do câncer, acompanhando um ao outro em uma nova aventura. Assim, o início e o fim da vida do Superman se entrelaçam em uma bela história, onde ressoa a frase que Martha Kent tinha emoldurada na Fazenda. Uma frase que todos provavelmente diremos em algum momento da vida. O tempo voou. Os contos do Super-Homem quase nunca terminam, mas achei este final lindo por retratar tão bem o personagem. Acho que o Super-Homem é a esperança até mesmo na morte, porque isso é coerente com o personagem e, além disso, é o que eu espero do personagem. Nem na morte se perde a esperança de que algo bom vai nos cercar e acolher. E sim, é uma história de ficção científica, um dos personagens mais poderosos que já foram criados, mas no centro há uma história humana que se conecta com a gente. Sempre tive medo da passagem do tempo, porque isso implica que os filhos crescem, que as pessoas ao seu redor vão embora e que você também está mais perto de partir. Mas histórias como esta me fazem ver que também existe outro lado, porque há algo bonito na ideia de envelhecer com a pessoa que você escolheu. E é curioso ver como o Superman, esse personagem que é capaz de levantar o infinito, chega à conclusão de que sua maior felicidade e alegria sempre esteve com as pessoas que ele amou e que o amaram. O interessante é que todos temos a oportunidade de conseguir isso. O momento em que você percebe que pode dar toda a volta pelo universo e que a sua verdadeira paz e tranquilidade está com seus pais, com seus filhos, com sua esposa, com as pessoas que você ama. Refletimos e pensamos, por que não investir mais aqui desde o começo? Não costumo pedir fotos, mas no final de 2024 quis pedir uma para minha família, para lembrar essa bela e breve passagem do tempo em que conseguimos estar juntos e pela qual eu realmente agradeço todos os dias. A série me deixou com a sensação de que chegamos sozinhos a este mundo, mas com sorte, na hora de partir teremos muito mais. Tanto é assim que no final talvez também possamos dizer, passou tão rápido.